E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Vocês já se perguntaram o que Jesus faria no seu lugar em determinada situação em que você precisa tomar uma decisão importante, ou quando você foi falar alguma coisa, ou quando você precisou amar o seu irmão ou perdoar? Você já se perguntou o que Jesus faria no seu lugar? Então, a principal pergunta do cristão todos os dias, quando a gente vai falar alguma coisa, ou tudo que a gente vai fazer, qualquer ação, a gente precisa pensar o que Jesus faria no nosso lugar. Essa tem que ser a principal pergunta na vida do cristão. Muitas pessoas falam que amam a Jesus e que seguem o evangelho, mas na hora de agir igual o mestre, elas acabam esquecendo e agindo conforme elas querem e não conforme o mestre age. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar um pouco sobre como Jesus agiu no sofrimento dele e como a gente precisa agir quando a gente passa por alguma prova. Então, roda a vinheta! Então, gente, uma das principais passagens que fala um pouco sobre a vida de Jesus e sobre o sofrimento dele tá lá em Lucas, no capítulo 22, do versículo 39 até o 46, que fala sobre a oração de Jesus no Monte das Oliveiras, que foi quando ele estava prestes a ser crucificado, ele estava prestes a ser preso e a enfrentar todo o caminho até a cruz. E imagina você nascer, crescer e viver sabendo que você vai morrer e que você vai carregar os pecados de toda a humanidade, que você vai ficar sozinho e que todos os seus amigos e discípulos e pessoas mais próximas vão te abandonar e vão deixar você sozinho e que você vai ser traído por uma pessoa que anda junto com você. Esse era o maior sofrimento de Jesus. Jesus sabia que ele ia passar por isso, mas um pouco antes da passagem da oração do Monte das Oliveiras, lá no versículo 35 até o 38, ele fala: pois as escrituras sagradas dizem, ele foi tratado como se fosse um criminoso. Eu afirmo a vocês que isso precisa acontecer comigo, pois o que está escrito ao meu respeito tem de acontecer. Ele sabia que o sofrimento que ele ia passar era só um momento e que aquilo precisava acontecer porque era a vontade do Pai. Então ele sabia que o sofrimento dele era algo necessário. Agora a gente vai falar um pouco sobre a parte da oração no Monte das Oliveiras, em que ele fala bem assim para Deus na sua oração: Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. E cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. O seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Então, como eu disse, eu fico imaginando o sofrimento de Jesus naquele momento e como era difícil saber que ele ia precisar passar por tudo aquilo. Mas mesmo assim, ele suportou, ele foi forte, ele orou com todo o coração. E principalmente, ele pediu para que fosse feita a vontade de Deus e não a vontade dele. Perto do sofrimento de Jesus e de tudo que ele passou, às vezes a nossa prova é muito pequena e não chega nem perto de tudo aquilo que Jesus teve que aguentar por amor a nós e para obedecer à vontade do Pai. Ele sabia que aquilo tinha que acontecer com ele porque o que vinha depois era algo muito maior, era algo muito melhor, porque ele sabia que ele ia passar por tudo aquilo e aquilo ia trazer vida pra gente. E principalmente, ele ia ressuscitar depois de 3 dias e ia voltar para os braços do Pai e ia vencer o mal. Então, ele sabia que aquilo valia a pena. E muitas vezes a gente tá passando por um sofrimento, a gente quer desistir, a gente já não tá aguentando mais a prova, a gente já não consegue orar com força e a gente não consegue ter nenhum pensamento positivo em relação ao que a gente tá passando. Só que Deus sabe de todas as coisas e Deus tá sentindo o nosso sofrimento, Deus tá vendo que tá doendo, mas ele permite que isso aconteça porque ele sabe que vão vir coisas maiores e que para acontecer essas coisas boas nas nossas vidas, a gente precisa passar pelo sofrimento, a gente precisa passar por uma porta estreita e dolorosa muitas vezes. A gente sempre precisa pedir para que seja feita a vontade do Pai e não a nossa, assim como Jesus fez, mesmo que doa, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável em todos os momentos, em todas as situações. Até nas situações que tá ruim pra gente, Deus sabe como agir e Deus sabe como tratar a gente naquele momento. Então não se desespere porque você tá passando por uma
situação ruim, não desista, continua perseverando, continua sendo otimista e continua orando para que seja feita a vontade de Deus e não a sua, porque eu tenho certeza que Deus vai honrar muito e muitas coisas extraordinárias na sua vida vão acontecer que você não vai fazer ideia de que seria possível você fazer e você viver aquilo. Então confia em Deus e não desista. Gente, eu espero muito que esse vídeo tenha falado no coração de vocês e que Deus tenha abençoado a vida de vocês com essa mensagem. Que a vida de vocês possa ser sempre dominada por esse amor misericordioso de Deus. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!